E aí, pessoal da Loteca, meu nome é Eduardo. Hoje é quinta-feira de manhã. Ontem, quarta-feira, teve alguns jogos. Pode ter sido que tenha mudado algumas classificações aqui, mas bora lá. Infelizmente, aí com o aumento da Loteca, passou para R$ 4, né? Um duplo, 8 com 2, 16, 32, 64. Vou ter que mudar alguma coisa no meu jogo. Temos aqui 7 jogos da Série A, 5 jogos da Série B, 2 jogos da Série C. Do jogo 1 ao jogo 8, sábado, e do jogo 9 ao jogo 14 no domingo. Tá aí a marcação do jogo 1 ao jogo 8, sábado, do jogo 9 ao jogo 14 no domingo. Bora lá, jogo 1, Flamengo e São Paulo, 13ª rodada da Série A. O Flamengo é o líder com um jogo a menos, né? 7 vitórias, 3 empates, 1 derrota. Como mandante, 4 vitórias, 2 empates, não perdeu ainda. Nesses 6 jogos só levou um gol. Que foi na primeira rodada, hein? Em 2025, todo o Flamengo tem 25 vitórias, 9 empates, 5 derrotas. Como mandante, 12 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Deve estar meio bravo aí, porque não achei que podia ter ido um pouquinho mais longe aí, né, da Copa do Mundo, mas bora lá. São Paulo é o 14º, 2 vitórias, 6 empates, 4 derrotas. Como visitante ainda não venceu. 3 empates, 2 derrotas. Em 2025 tem 14 vitórias, 12 empates, 8 derrotas. Como visitante, 8 vitórias, 7 empates, 3 derrotas. Perdeu os últimos 3 jogos no Brasileirão e ainda pode ter alguns desfalques aí, né? Eu acho que o Lucas e o Ferreira são eles. Os últimos 10 jogos, entre eles, 5 vitórias do Flamengo, 2 empates, 3 vitórias do São Paulo. No Rio, o último jogo foi Flamengo 2, São Paulo 1. Acho que o Flamengo aqui vem mordido, né? E aí não vai aceitar perder por nenhum time brasileiro aqui por causa da Copa do Mundo. É favorito e eu vou seco no Flamengo também. Jogo 2, Série B, Novo Horizontino e América, 16ª rodada da Série B. Essa rodada aqui começa na quinta-feira, aliás, começa hoje, né? O Novo Horizontino é o terceiro, 7 vitórias, 6 empates, 2 derrotas. Em casa, 5 vitórias, 3 empates, está invicto em casa. Esse ano são 13 vitórias, 11 empates, 7 derrotas. Como mandante, 6 vitórias, 6 empates, 3 derrotas. Ainda em casa fez gol em todos os 8 jogos. O América é o 12º, 6 vitórias, 2 empates, 7 derrotas. Como visitante, 2 vitórias, 5 derrotas. Em 2025 são 10 vitórias, 8 empates, 10 derrotas. Como visitante esse ano tem 3 vitórias, 3 empates, 8 derrotas. Entre eles só teve 2 jogos, né? Novo Horizontino 1, América 1. E o outro foi América 2, Novo Horizontino 0. Tá? Eu acho que o Novo Horizontino um pouquinho mais favorito, tá? Pelo mando de campo, mas eu vou de empate no jogo 2. Jogo 3, 13ª rodada da Série A, Internacional e Vitória. O Internacional é o 17º na zona de rebaixamento, 2 vitórias, 5 empates, 5 derrotas no Beira-Rio. São 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Nesses 12 jogos, só em 2 jogos não levou gol. 6 jogos sem vencer. Em 2025 tem 16 vitórias, 10 empates, 6 derrotas no Beira-Rio. São 10 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Muito bem em casa, hein? Tem dúvida aí de alguns jogadores, né? Mas tá com um time bom em casa. O Vitória é o 16º colocado, 2 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. Fora ainda não venceu. 3 empates, 3 derrotas, é um péssimo visitante. Em 2025, todos os jogos foram 16 vitórias, 15 empates, 9 derrotas. Como visitante, 7 vitórias, 7 empates, 4 derrotas. Os últimos 10 jogos entre Inter e Vitória, 5 vitórias para cada um. O último jogo foi Inter 3, Vitória 1. O Inter precisa sair da zona do rebaixamento e eu acho que esse aqui é um jogo em casa, deve ter casa cheia. Eu vou de Inter seco e o Inter favorito também. Jogo 4, São Bernardo e Ponte Preta, 12ª rodada da Série C. O São Bernardo é o 8º colocado, pelo menos era ontem, né, antes da rodada. 4 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. Como mandante, 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota. Esse ano todo tem 11 vitórias, 6 empates, 7 derrotas. Em casa, médio, né, 5 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. São 11 jogos.
Em 3 jogos, ele já fez 11 jogos do São Bernardo, né? Em 3 jogos não fez gol e em 7 só um gol. Não é um bom ataque, né? A Ponte Preta é a vice-líder e pode virar líder, né? Tem 7 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Como visitante, não perdeu, 4 vitórias e um empate. A Ponte, em 2025, tem 12 vitórias, 6 empates, 5 derrotas. Como visitante, 4 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. Nesse ano aqui, como visitante, fez gol em todos os jogos. São 6 jogos e só levou 2 gols. Aliás, fez 6 gols e só levou 2 gols. 6 jogos aí entre eles, 1 vitória do São Bernardo, 2 empates, 3 vitórias da Ponte. O último jogo entre eles foi em 2022, muito tempo então para fazer um comparativo aqui nos resultados. Não vejo favoritismo em nenhum dos dois times aqui, nem São Bernardo nem Ponte, mas a Ponte, como é um jogo estadual e a Ponte podendo virar líder, eu vou de Ponte no jogo 4. Jogo 5, 16ª rodada da Série B. Paysandu e Atlético Goianiense. O Paysandu é o 18º colocado. 3 vitórias, 5 empates, 7 derrotas. Em Belém, 2 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Esse ano o Paysandu tem 13 vitórias, 12 empates, 11 derrotas. Em casa, 9 vitórias, 5 empates, 6 derrotas. Nesses 15 jogos da Série B, em 8 não conseguiu fazer nenhum gol o Paysandu, hein? O Atlético Goianiense é o 11º colocado, 5 vitórias, 6 empates, 4 derrotas. Como visitante, só 1 vitória, 3 empates, 2 derrotas. Esse ano o Atlético Goianiense tem 11 vitórias, 14 empates, 6 derrotas. Fora de casa, 4 vitórias, 6 empates, 4 derrotas. Em 7 jogos fora, em 3 não fez gol. São 2 times aí de poucos gols, né? São 8 jogos entre eles, 1 vitória do Paysandu, 2 empates, 5 vitórias do Atlético Goianiense. O último jogo foi em 2018, também outro histórico aqui que não dá muito para controlar. Mas o Paysandu talvez seja um pouquinho mais favorito, Paysandu em empate, mas eu vou de Atlético Goianiense no jogo 5. Jogo 6, 13ª rodada da Série A, Vasco e Botafogo. O Vasco é o 13º colocado, 4 vitórias, 1 empate, 7 derrotas como mandante. 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Em 2025 tem 12 vitórias, 10 empates, 13 derrotas. Como mandante, 8 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. E aí o Vasco, na terça-feira, vai até o Equador, jogo da play-off da Sul-Americana. O Botafogo é o 8º colocado, 5 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Como visitante, 1 vitória, 2 empates, 3 derrotas. Esse ano são 16 vitórias, 4 empates e 17 derrotas. Empata muito pouco o Botafogo. Como visitante, 5 vitórias, 3 empates e 12 derrotas. E perde muitos jogos como visitante, hein? Na Série A, nesses 6 jogos como visitante, o Botafogo só fez 1 gol. Andou perdendo alguns astros aí, né, na Copa do Mundo. O Igor Jesus foi embora. Os últimos 10 jogos entre eles, 4 vitórias do Vasco, 1 empate, 5 vitórias do Botafogo. Esse jogo aqui vai ser em Brasília, tá? O Vasco talvez pode poupar alguns elencos aqui por causa da play-off, que vai ter que jogar no Equador. E o Botafogo acho que é um pouquinho abatido, né? Por essa derrota aqui. É um joguinho que pode dar tudo aqui. O Vasco pode ganhar, pode dar embate, pode dar Botafogo. O jogo é em Brasília. E eu vou de empate nesse jogo aqui. Jogo 7, 16ª rodada da Série B. Atlético Paranaense e Goiás. O Atlético Paranaense é o 6º colocado, 7 vitórias, 2 empates, 6 derrotas. Em Curitiba, 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Esse ano tem 17 vitórias, 9 empates, 8 derrotas. Em casa, 10 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. Nesses 15 jogos, só em 2 jogos não fez gol. O Goiás é o vice-líder, 9 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Como visitante, 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Goiás esse ano todo tem 17 vitórias, 13 empates, 7 derrotas.
Como visitante, 7 vitórias, 6 empates, 4 derrotas. Ainda como visitante, num jogo fez gol, no próximo não fez. Tá nessa sequência assim, ó. Faço gol, não faço gol, faço gol, não faço gol. Então, se não fizer gol e o Atlético fizer pelo menos um gol, acho que tá tudo para ter coluna 1 aqui, hein? Os últimos 6 jogos em Curitiba, 5 vitórias do Atlético Paranaense, um empate. A última vitória do Goiás em Curitiba foi em 2007 e de lá para cá são 10 vitórias do Atlético Paranaense e um empate. Eu acho o Atlético Paranaense favorito, mas o Goiás é forte. Eu vou de empate no jogo 7. Não é à toa que o Goiás é vice-líder, né? Jogo 8. 13ª rodada da Série A, Bahia e Atlético Mineiro. O Bahia hoje é o 5º colocado. 6 vitórias, 3 empates, 3 derrotas em Salvador. 4 vitórias, 2 empates, está invicto em casa. Esse ano todo, 24 vitórias, 11 empates, 8 derrotas. Como mandante, 16 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. Em casa, fez gol em todos os jogos em casa, hein? E um detalhe, o Bahia ontem estava vencendo o Fortaleza pela Copa do Nordeste, não cheguei a ver o final do jogo, só o primeiro tempo, comecinho do segundo. Atlético Mineiro é o 7º colocado, 5 vitórias, 5 empates, 2 derrotas. Como visitante, 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Essas 2 derrotas aqui do Atlético Mineiro foi na primeira e na 4ª rodada, hein? Faz tempo. O Atlético Mineiro em 2025 tem 17 vitórias, 13 empates, 4 derrotas. Fora de casa, 6 vitórias, 7 empates, 4 derrotas. Está 4 jogos sem levar gol. Os últimos 5 jogos em Salvador foram 4 vitórias do Bahia, 1 vitória do Atlético Mineiro. O último jogo foi Bahia 3, Atlético Mineiro 0. Mas aí nós temos os detalhes desse jogo aqui. Na terça-feira em Salvador, o Bahia tem jogo do play-off da Sul-Americana, é em casa. E o Atlético Mineiro na quinta-feira vai ter que ir até a Colômbia, tentando não levar uma goleada lá para poder ir bem aqui no Brasil, né? Eu vou de Bahia seco, tá bom? Acho até que pode ter um perigo do empatezinho. Não acredito na vitória do Atlético Mineiro. Deve poupar alguns jogadores. Eu vou de Bahia. Jogo 9, 16ª rodada da Série B, Chapecoense e Remo. A Chapecoense hoje é a 7ª colocada, 7 vitórias, 1 empate, 7 derrotas. Em Chapecó, 5 vitórias, 2 derrotas. Esse ano todo a Chapecoense tem 12 vitórias, 11 empates, 8 derrotas. Em casa, 7 vitórias, 5 empates, só 2 derrotas. Em casa tem quase 2 gols por jogo. O Remo é o 5º colocado, 6 vitórias, 6 empates, 3 derrotas. Fora de Belém, só 1 vitória, 4 empates, 2 derrotas. Em 2025, são 15 vitórias, 9 empates, 6 derrotas. Como visitante, 6 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. Também faz gol em todos os jogos. E aqui será o primeiro jogo entre eles, tá? Eu acho que a Chapecoense vem como favorita, tá bom? Mas aqui o Remo pode ser uma grande surpresa nessa loteca aqui, tá? Não é à toa que é o 5º colocado. E eu vou de empate no jogo 9. Jogo 10, 12ª rodada da Série C. Figueirense e Náutico. O Figueirense hoje é o 13º colocado, era ontem, né? Não sei como é que ficou. Tem 3 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. Em Floripa, 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota. Esse ano o Figueirense tem 7 vitórias, 8 empates, 8 derrotas. Em casa, 5 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Nesses 23 jogos em 2025, só em 3 jogos não fez gol. Muito bom ataque do Figueirense. O Náutico é o 5º colocado, 4 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, pelo menos era ontem, né? Fora de casa, 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Em 2025 todo tem 13 vitórias, 8 empates, 10 derrotas. Jogando fora são 8 vitórias, 6 empates, 2 derrotas. Nesses 11 jogos da Série C, o Náutico em 7 não levou nenhum gol. Os últimos 10 jogos entre eles, 3 vitórias para o Figueirense e 7 vitórias do Náutico. Os últimos 15 jogos não empataram, são 15 jogos sem empate.
Os últimos 9 jogos entre eles, o mandante venceu. Tudo aponta aqui então para o Figueirense ganhar o jogo, mas eu vou ficar aqui com empate no jogo 10. Tá? Jogo 10, Figueirense favorito, pelos históricos tudo aponta pro Figueirense, mas eu vou de empate no jogo 10, tá? Tá tendo muitos empates nessa time da Série C. Jogo 11, 13ª rodada da Série A, Corinthians e Bragantino. Corinthians hoje é o 10º colocado, 4 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. Na Arena, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Em 2025 todo são 21 vitórias, 11 empates, 8 derrotas. Em casa, 15 vitórias, 4 empates, só 2 derrotas. Está a 4 jogos sem perder. O Bragantino é o 3º colocado, 7 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Como visitante também vem forte, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Esse ano todo o Bragantino tem 13 vitórias, 6 empates, 10 derrotas. Jogando fora de casa, 4 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. Os últimos 10 jogos entre Corinthians e Bragantino, 4 vitórias do Corinthians, 1 empate, 5 vitórias do Bragantino. No Paulistão esse ano foi Bragantino 1, Corinthians 2. Um jogo perigosinho aqui para empate, mas eu vou arriscar. Corinthians é favorito, eu vou de Corinthians também. Jogo 12, 16ª rodada da Série B, Criciúma e Ferroviária de Araraquara. Criciúma é o 15º colocado, 4 vitórias, pelo menos era ontem, 4 vitórias, 5 empates, 6 derrotas, jogando em Criciúma, 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Esse ano são 11 vitórias, 12 empates, 8 derrotas, como mandante, 5 vitórias, 7 empates, 4 derrotas. É um time de poucos gols, hein? A Ferroviária de São Paulo é a 13ª colocada, 4 vitórias, 6 empates, 5 derrotas. Jogando fora, só 1 vitória, 3 empates, 4 derrotas. Em 2025 todo, a Ferroviária tem 11 vitórias, 10 empates, 11 derrotas como visitante. 4 vitórias, 4 empates, 8 derrotas. Os dois times aqui podem brigar para não cair no final do ano, né? Dois times bem difíceis, estão ficando lá para trás. Só fizeram um jogo, foi em 1981, não tenho nem o placar aqui, Criciúma foi Ferroviária. Acho que o Criciúma aqui tem uma pequena vantagem, tá? Por estar em casa. Eu vou fazer os meus duplos, mas não vou ter duplo para fazer aqui. Vou ter que optar aqui entre a coluna 1 ou a do meio, tá? Que eu acho que é o placar que vai ser o jogo. Então vou ficar aqui na vitória do Criciúma aqui por 1-0, 2-0 e vai por aí. Jogo 13, 13ª rodada da Série A, Cruzeiro e Grêmio. Cruzeiro é o vice-líder hoje, 7 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Em Minas, não perdeu, 5 vitórias e 1 empate. Em 2025 tem aí 13 vitórias, 9 empates, 9 derrotas. Em casa, 9 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Está a 8 jogos sem perder. Pega o Grêmio, que é o 11º colocado, 4 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, fora de casa. Só 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas. Esse ano todo o Grêmio tem 13 vitórias, 13 empates, 8 derrotas. Como visitante, 4 vitórias, 7 empates, 6 derrotas. O último jogo entre eles, Cruzeiro 1, Grêmio 1. E aqui nós temos o Grêmio aqui, né? Tem possibilidade de alguns desfalques. E ainda na quarta-feira tem jogo no Peru, pelos playoffs da Sul-Americana. E o Cruzeiro em casa pode acabar virando o líder do Brasileirão. Quer dizer, meu amigo, tudo para dar Cruzeiro. Cruzeiro favorito. É um dos mais favoritos para mim. Eu vou seco no Cruzeiro no jogo 13. Jogo 14, 13ª rodada da Série A. Um clássico, né? Cearense, Fortaleza e Ceará. O Fortaleza estava perdendo para o Bahia ontem, pela Copa do Nordeste, e hoje é o 18º colocado da Série A. Tem 2 vitórias, 4 empates, 6 derrotas como mandante, 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Esse ano todo o Fortaleza tinha até ontem 12 vitórias, 11 empates, 13 derrotas. Como mandante, 9 vitórias, 3 empates, 7 derrotas. Perdeu os últimos 4 jogos, sem contar o de ontem. O Ceará, o 12º colocado, 4 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Como visitante ainda não venceu. 2 empates, 3 derrotas. Em 2025 são 17 vitórias, 6 empates, 8 derrotas. Fora de casa,
6 vitórias, 2 empates, 6 derrotas. Esse ano aqui no Campeonato Cearense, na quinta rodada, foi Fortaleza 1, Ceará 2. Fizeram a final, né? O primeiro jogo foi 1-1 e no segundo jogo, Fortaleza 0, Ceará 1. Os últimos 10 jogos entre eles, 1 vitória do Fortaleza, 5 empates, 4 vitórias do Ceará. Um joguinho difícil aqui para um empatezinho, um triplo aqui seria ideal, mas eu vou arriscar, tá? Eu vou de Ceará no jogo 14. Jogo difícil, não tem mandante, né? Eu vou de Ceará. Jogo feito, jogo montado, tá bom? Agora vamos aos meus duplos. O primeiro duplo que eu vou fazer aqui é no jogo 2, Novo Horizontino e América, por ser um jogo de sábado, tá? Eu estava indo de empate, como o Novo Horizontino é favorito, é um jogo de sábado, eu vou fazer um duplo aqui, tá? Esse jogo aqui custa R$4. Meu segundo duplo está indo aqui no jogo 5, Paysandu e Atlético Goianiense, tá? Eu acho que o Paysandu pode ser assim um pouquinho mais favorito, mas eu vou arriscar aqui no empate no Atlético Goianiense. Esse jogo aqui vai custar R$8. Bora pro terceiro. Meu terceiro duplo está no jogo 7. Eu acho que o Atlético Paranaense é favorito, estava indo de empate. Mas por estar em casa, o Atlético Paranaense também pode ganhar esse jogo aqui. Esse jogo aqui custa R$16. Meu quarto duplo vai no jogo 9, Chapecoense e Remo. A Chapecoense é favorita, mas o Remo tá dando muito trabalho, tá bom? Eu vou arriscar aqui, buscar uma zebra, né? Uma zebra para uma surpresa. E esse jogo aqui custa 4, 8, 16, R$32, tá bom? Tá aí meu joguinho para todo mundo. Uma boa sorte aí, um ótimo final de semana.